Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não procureis os gentios, não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Coragem da fé carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. A candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim, sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus, v. 15. 2. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas 8, 16 e 17. 3. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: Por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância, mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: Ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, olhareis com os vossos olhos, não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam céus. Olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreende, para que, tem 12 convertido, eu não os cure. Mateus 13, 10 a 15. 4. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo, constantemente, esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender. Certas coisas eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mais, para vós, eu digo, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira ele indica o verdadeiro sentido das palavras, não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige. Visto que há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria, sem as esclarecer. Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. Suas gerações têm sua infância, sua juventude sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo, e o grão semeado, fora da estação, não germina. Mas, o que há prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram, eles mesmos, a luz. Viva a obscuridade lhes é pesada. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender, e para se guiarem nas coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire. Visto que, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Ver capítulo 19, item 7. 5. Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas, e não sob o alqueire, mais os homens que estão de posse dessas verdades quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo com intenção de dominá-lo. São esses que, verdadeiramente, colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram céus,
Mistérios, cujo exame proíbem mais enquanto essas religiões ficam para trás. A ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando, de sua fé, o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se houver purificado aqui na terra ele ainda está no nevoeiro. 6. Pergunta-se que benefícios o povo poderia obter de todas essas parábolas cujo sentido permanecia oculto para ele. Observe-se que Jesus só se exprimia com parábolas sobre as partes, de alguma forma, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa para a salvação, tudo o que ele disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem dúvidas. E assim devia ser, porque era uma regra de conduta. Regra que todo mundo devia compreender para poder segui-la. Isso era o essencial para a multidão ignorante, a qual Jesus se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras questões ele só desenvolvia seu pensamento para os seus discípulos e porque sendo eles mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nas verdades mais abstratas. Essa é a razão por que lhes disse: aqueles que já têm, ainda mais será dado. Ver capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de modo superficial sobre muitos pontos, cuja compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado, e o Espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que fizeram com que se compreende-se o seu verdadeiro significado. 7. O Espiritismo, atualmente, vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros, entretanto, ele não o faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem as suas instruções, procedem com admirável prudência sucessiva e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas, à medida que houver chegado o momento de fazê-la sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela teria sido acessível apenas a um pequeno número de pessoas, e até assustaria aqueles que não estavam preparados, o que seria nocivo à sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire. Mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar. Antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos, o tempo de lhe preparar a aceitação. Não procureis os gentios. 8. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel e, nos lugares em que estiverdes presentes, pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Mateus, ex. 5-7. 9. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mais porque os judeus, que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e os profetas, a receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam
ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande, e eis porque ele lhes disse: Ide. Antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, ide semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras também podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados são, para eles, o que os gentios eram. Para os apóstolos. Seguindo o exemplo dos apóstolos, devem procurar adeptos entre pessoas de boa vontade, aqueles que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo, e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e que, quanto mais interesse for demonstrado pela sua conversão, mais firmes se mostram em seus pontos de vista, apenas por uma questão de orgulho. É preferível abrir os olhos assim cegos que desejam ver claramente, que há um único que se satisfaz na obscuridade, porquanto assim se aumentará, em grande proporção, o número daqueles que sustentam a causa. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, é boa política. A vez deles chegará, quando forem dominados pela opinião geral. Quando ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida à volta deles, então, pensarão que aceitam a ideia voluntariamente, por eles mesmos, e não sob pressão de outra pessoa. Também devemos observar que as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação, e somente em terreno preparado eis porque deve-se aguardar a época propícia e cultivar inicialmente as que forem germinando, sob pena de se destruírem as outras ao se lhes apressar o crescimento. No tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, e os gentios também eram pequenos povos vizinhos, hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, não existem mais barreiras para ela, que tem o seu foco em todos os lugares, e todos os homens são irmãos. Os gentios, porém, também não são mais um povo, são uma opinião, que se encontra em toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.